No vídeo de hoje a gente vai estar comparando a diferença que existe entre jogar jogos de videogame em uma televisão de entrada, como por exemplo a B8000 que está aqui atrás de mim, contra uma televisão mais intermediária, que também vai ser uma outra televisão da Samsung, que no caso vai ser a The Frame de 2022. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre coisas como recursos, qualidade de imagem, qualidade de som e todas as outras coisas que a gente achou relevante aqui trazer para esse vídeo. E a gente vai começar aqui falando sobre os recursos que essas duas televisões entregam para os jogadores de videogame, e aqui sem sombra de dúvidas a televisão vitoriosa é a The Frame de 2022, afinal de contas ela entrega pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz com uma porta HDMI 2.1 e também com suporte para VRR e uma barra gamer especial que fica ali na parte de baixo da televisão, que nos dá ali acesso rápido a algumas informações extras, algo que não está presente na televisão B8000 da Samsung. Inclusive a B8000 na realidade não entrega nenhum desses recursos que eu acabei de mencionar para vocês. A taxa de atualização é de 60 Hz, as portas HDMI são todas 2.0 e ela não tem suporte para VRR. Só que existe um ponto de atenção aqui em relação à televisão The Frame de 2022, pois esses recursos que eu mencionei que ela só tem nos modelos de 55 polegadas em diante, ou seja, se você comprar a The Frame de 2022 em modelos menores que 55 polegadas, elas não vão entregar aqueles recursos ali que eu mencionei anteriormente para vocês. E vamos falar agora então sobre a qualidade de imagem, que eu acredito que talvez seja um dos principais pontos aqui desse vídeo. E em relação à qualidade de imagem, a televisão The Frame de 2022 da Samsung possui a tecnologia QLED, que tem como principal objetivo entregar pra gente uma maior gama de cores, e de fato isso acontece especialmente ali quando a gente está jogando um jogo mais brilhante, um jogo mais colorido. Nesses momentos, de fato, a gente consegue visualizar que a televisão The Frame consegue entregar pra gente uma imagem ali mais colorida, com uma gama maior de cores e também com um maior brilho se comparado à TV B8000 da própria Samsung. Além disso, a televisão The Frame também mostrou ter um melhor destaque em cenas em HDR. Então, por exemplo, se a gente estava numa cena que tinha muito brilho, muita claridade, a The Frame conseguia entregar pra gente ali mais detalhes nas cenas se comparado à televisão B8000. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, tentem perceber que a televisão The Frame consegue entregar mais detalhes ali em relação às partes escuras da nuvem se comparado à televisão B8000. Apesar da televisão The Frame ter entregado ali pra gente uma qualidade de imagem superior, tanto na questão do brilho, no HDR e também na gama de cores, como a gente mostrou nas imagens para vocês, é importante ressaltar que a The Frame ela não venceu necessariamente em todos os jogos e em todas as cenas. Se a cena, por exemplo, era mais escura ou puxando para uma tonalidade mais cinza, por exemplo, nesses momentos a televisão que entregava uma imagem mais interessante pra gente não era a The Frame, e sim a televisão B8000 da Samsung. Inclusive, vocês conseguem observar um pouco dessa questão na imagem que vocês estão vendo agora aí, de uma cena noturna do jogo do Homem-Aranha, onde a gente consegue perceber que de fato a televisão B8000 entrega uma imagem mais limpa pra gente, e essa questão fica muito mais visível nessa cena que a gente está mostrando agora. Perceba ali a diferença da tonalidade do chão entre as duas televisões. A televisão The Frame na direita puxa para uma tonalidade mais acinzentada, enquanto a televisão BU na esquerda, né, a B8000, puxa para uma tonalidade mais escura. Inclusive, quando eu vi essa cena e vi o tamanho da diferença, eu fiquei muito curioso ali para saber qual que estava puxando mais para a realidade, vamos colocar assim, e por curiosidade, só para ter certeza, eu até liguei rapidinho uma televisão OLED C2 da LG, só para ter ali uma referência. Eu não cheguei a capturar a imagem para mostrar para vocês, mas eu dei uma ligada e sem sombra de dúvidas nessa imagem a televisão BU8000 se aproximava mais ali do ideal da cena, vamos colocar assim, comparado à The Frame, que acabava ali acinzentando demais o chão e tendo mais dificuldade de escurecer a cena no que ela realmente deveria escurecer, vamos colocar dessa forma. E nós também separamos mais essa outra cena que vocês estão visualizando, onde mais uma vez a gente consegue ver claramente essa questão que eu acabei de mencionar para vocês. Em imagens mais escuras, especialmente com tons de cinza, a B8000 mais uma vez entregava uma imagem bem mais limpa se comparado à The Frame de 2022. Só que agora vem uma parte muito importante, que é a parte onde a gente começa a mexer nas configurações de imagem dessas duas televisões. Mas antes, lembrando, pessoal, se vocês estão chegando até essa parte do vídeo, estão gostando do conteúdo, não esqueçam de largar o gostei aqui embaixo. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho pra gente fazer. E se vocês estão pensando em comprar uma televisão ou mesmo outros produtos, aqui vai uma super ultra mega dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas
de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar. Então caso queiram fazer parte, o link vai estar aqui embaixo, esperamos vocês lá. Em relação à configuração de imagem nessas duas televisões, no caso da BU8000, a única alteração que eu fiz foi mexer na temperatura de cor e tirar do padrão e colocar em quente 2, e particularmente falando, eu recomendo que vocês façam o mesmo se tiverem a televisão BU8000, pelo menos eu gostei muito mais no quente 2 se comparado à configuração padrão da tonalidade de cor. Já no caso da The Frame de 2022, eu também fiz essa alteração colocando em quente 2, só que no caso da The Frame eu diria que talvez para a maioria das pessoas colocando no quente 1 já vai ser super o suficiente, porque se você colocar no quente 2, a depender do jogo, você pode ficar ali com a sensação de que a imagem fica muito amarelada, sabe? Então, na quente 1 talvez já seja o suficiente, mas de qualquer forma, para esse vídeo aqui, eu deixei as duas televisões na quente 2 para seguir mais ou menos ali o mesmo padrão. Inclusive, em todas as imagens que a gente passou até o momento, as duas televisões, inclusive, já estavam com as duas opções ali na quente 2. Inclusive, nessa parte onde eu falo sobre a temperatura da cor, eu separei duas imagens para vocês que mostram a diferença entre colocar no padrão e colocar no quente 1 ou no quente 2, e vocês vão ver que a diferença é bem grande. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, vejam que eu estou mudando ali a temperatura da cor da televisão da Samsung, da BU8000, do padrão, que é o original de fábrica, e colocando ali no quente 1 e no quente 2. E percebam que quando eu faço isso, a televisão parece que as cores ficam com mais vida, vamos colocar assim, se comparada à configuração original da própria BU8000. E nessa imagem que vocês estão vendo agora, que é a mesma de antes, só que agora eu estou mexendo nas duas televisões ao mesmo tempo, colocando no padrão, na quente 1 e na quente 2, para vocês verem ali como é que fica na alteração. E agora vocês estão vendo uma outra imagem, mais uma vez mexendo na configuração da temperatura de cor, dessa vez só na BU8000, e tentem reparar que quando eu deixo no padrão, parece que a BU8000 fica com as tonalidades meio opacas, vamos colocar assim, faltando um pouco de vida. E quando a gente coloca na quente 2, parece que as cores dão uma ressaltada a mais, vamos colocar dessa forma. Não empata ali com a The Frame de 2022, mas pelo menos dá uma melhorada, vocês estão vendo aí a cena, e por isso eu recomendei que vocês, no caso da BU8000, coloquem aí a temperatura da cor no quente 2. E agora vocês também estão vendo ali agora a alteração nas duas TVs ao mesmo tempo, tanto na BU8000 quanto na The Frame de 2022, para vocês verem aí como é que fica. Só que no caso da The Frame de 2022, essa não foi a única alteração que eu fiz na televisão. Afinal de contas, como eu mostrei anteriormente para vocês, em algumas imagens a BU8000 tinha vantagem, especialmente em cenas mais escuras, pois nesses momentos a televisão The Frame ficava com uma imagem mais acinzentada. Então sim, tem um jeito de amenizar essa questão e é o que a gente vai ver agora. Para melhorar essa questão na The Frame de 2022, eu recomendo que vocês abaixem a configuração que se chama detalhe das sombras, e essa é uma configuração que vocês podem abaixar até -5. Então eu recomendo que vocês, na casa de vocês, se forem comprar essa televisão ou se já tiverem ela, vai ali, experimenta, abaixa ali para -1, -2, -3, -4 e -5 e veja como é que fica melhor para vocês. Como vocês já estão vendo nessas cenas, quando a gente mexe nessa configuração, de fato melhora muitíssimo e tira aquele aspecto mais acinzentado que tinha na televisão, como a gente tinha mostrado anteriormente para vocês. O único detalhe que vale a pena ressaltar é que quando a gente mexe nessa configuração, a gente está escurecendo regiões de sombra, então a gente perde ali um pouco de detalhe nessas regiões mais escuras de sombra. De qualquer forma, eu acho que vale sim a pena fazer essa configuração, porque os detalhes que a gente perde é muito pouco e a gente ganha bastante ali na qualidade da imagem geral, como a gente está mostrando aí nessas imagens para vocês. Inclusive, se fosse eu jogando, muito provavelmente eu deixaria essa configuração ali sempre como -3, que eu acho ali que já é o suficiente. Se por acaso você quiser mexer em uma outra configuração, existe uma outra dica que é uma configuração que se chama ST2084. Se vocês abaixarem essa configuração, vocês também melhoram esse tipo de coisa. Eu só não recomendo que vocês abaixem tanto essa configuração, senão as imagens mais escuras já vão começar a ficar exageradamente escuras. De qualquer forma, é outra dica que vocês podem estar usando para melhorar essa questão na The Frame de 2022. Inclusive, eu queria aproveitar essa parte do vídeo para falar um pouco sobre a questão do nível de preto entre as duas televisões. As duas TVs possuem um painel VA, então as duas fazem ali um bom trabalho em relação a isso. Entretanto, como vocês conseguem ver através dessas imagens, a televisão BU8000 entrega pra gente um melhor nível de preto se comparado à The Frame. Mas no uso prático ali do dia a dia, eu acho que essa não é
uma questão muito decisiva assim para você ir entre uma ou outra televisão. De qualquer forma, sim, a B8000 é melhor aqui. E sobre a questão do vazamento de luz, as duas televisões possuem sim um pouco de vazamento de luz, então se você for um usuário um pouco mais chato em relação a isso, pode ser que te incomode um pouco. De qualquer forma, vale a pena destacar que essa questão de vazamento de luz pode variar de unidade para unidade. Então, se vocês comprarem essas mesmas televisões, podem ser, por exemplo, que venham um pouco melhor. Então, infelizmente, isso é algo que acaba acontecendo aí quando a gente fala de televisões intermediárias e televisões mais básicas, que é algo que pode variar a depender da unidade que a gente compra. Ainda sobre a configuração de imagem entre as duas televisões, a D-Frame de 2022, eu percebi que ela tende a saturar mais as cores. De forma geral, eu gostei do resultado, porque eu acho que ela não exagera tanto assim na maioria dos jogos, na verdade em 99% dos jogos, eu achei que a saturação fez um trabalho legal. Entretanto, podem existir casos de exceção, como por exemplo em um jogo de futebol, como no caso do FIFA. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, tentem perceber ali que a D-Frame de 2022 acaba exagerando mais na tonalidade do verde, deixando um verde mais forçado, vamos dizer assim. Se por acaso você não gosta da forma como ficou, é fácil de resolver. Você precisa ir, por exemplo, na configuração espaço de cor da televisão e tirar do nativo e colocar em automático. Fazendo isso, a televisão vai ficar com uma saturação menos forçada, vamos colocar dessa forma. E se por acaso vocês fizerem isso, eu até recomendo que vocês depois vão ali na configuração de saturação e até aumentem um pouquinho para compensar. Dessa forma vocês já conseguem resolver essa situação, mas essa foi uma questão que eu só senti necessidade de fazer mesmo jogando FIFA. E em outros jogos, particularmente, eu preferi deixar da forma que estava antes. Sobre a questão do ângulo de visão, aqui sem dúvida essa televisão vitoriosa é a D-Frame de 2022, que como vocês conseguem observar através dessas imagens, quando a gente observa a televisão de um ângulo mais lateral, a D-Frame consegue ali manter uma qualidade melhor nas cores se comparado à B8000. Isso não significa que a D-Frame faça um trabalho assim surpreendentemente bom, mas sim, é o suficiente para ser superior à B8000. E apesar de eu já ter falado aqui bastante sobre a qualidade de imagem, um dos principais diferenciais da D-Frame de 2022 eu ainda nem sequer comentei nesse vídeo, que é o fato dela ter uma tela anti-reflexo que funciona extremamente bem. Inclusive, uns dias atrás aqui no canal a gente fez um Shorts, que é um vídeo curto, que é esse vídeo que vocês estão vendo agora, onde a gente colocou essas duas televisões de frente para duas janelas bem grandes e vocês conseguem observar que no caso da televisão B8000, quando a gente observava bem de frente, a gente conseguia ver claramente o branco lá do sol entrando, o reflexo das nuvens, do prédio batendo ali diretamente na televisão. Já na televisão D-Frame de 2022, a gente não observava nada disso, ou seja, de fato, nessa questão, a D-Frame manda muito melhor. E se você vai utilizar a televisão em um local aí mais iluminado, especialmente se o sol ou alguma outra luz estivesse chocando diretamente com a TV, com certeza aí é uma vantagem bem legal para a D-Frame. Inclusive a gente separou uma outra imagem, que é essa que vocês já estão vendo, onde a gente pegou o nosso refletor mais forte e ligou ali para as duas televisões e a gente consegue ver mais uma vez aquele quadrado branco aparecendo ali na B8000, algo que não aparece na D-Frame. Tudo bem que ali na D-Frame a gente consegue ver que também sofreu uma alteração na imagem por conta da claridade que a gente está mandando para ela, só que de qualquer forma está muito melhor se comparado à B8000. E agora, mudando um pouco de assunto para falar sobre a qualidade do áudio desses dois modelos, aqui a televisão vitoriosa foi a D-Frame de 2022. Ela entrega para a gente um som de maior qualidade e também um som que é mais alto se comparado à B8000. Isso não significa que a D-Frame faça um trabalho muitíssimo incrível, ela não faz. Na realidade, eu acredito que é a B8000 que faz um trabalho ali não muito surpreendente. Talvez a B8000 na qualidade do som até fique um pouco abaixo da média, o que acabou fazendo ser bem fácil a vitória da D-Frame de 2022. Mas enfim, a D-Frame de 2022 manda melhor, é ponto para ela aqui então. E antes de ir para o resumo final, vale a pena mencionar uma coisa que eu já ia esquecendo, que é o fato das duas televisões terem suporte para o aplicativo do xCloud, que permite que a gente jogue ali jogos de Xbox via internet sem ter a necessidade ali de precisar do console físico no nosso ambiente. E uma outra coisa antes de partir para o resumo final é o seguinte, pessoal, se por acaso você chegou até esse finalzinho do vídeo, eu acredito que provavelmente está gostando aqui do conteúdo, então se você ainda não largou o gostei, não esqueça de fazer isso, é muito importante pra gente. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de fazer e as duas televisões a gente comprou com o próprio dinheiro justamente para trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, para facilitar a escolha de vocês na hora de vocês investirem o dinheiro, na hora de comprar uma televisão ou
qualquer outro produto. E também vale a pena falar mais uma vez que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, onde diariamente a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma oferta legal em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar. Mas enfim, pessoal, qual é o resumo final que a gente pode fazer aqui? Eu basicamente diria o seguinte: se fosse eu comprando uma televisão com foco em jogos de videogame, eu teria a preferência pela The Frame de 2022 por alguns motivos, como por exemplo, o fato dela ter mais brilho, ter uma gama maior de cores, ter um HDR de maior destaque, ter melhores recursos ali para os jogos de videogame, como HDMI 2.1, taxa de atualização de 120 Hz, TVRR. Além disso, ela tem um ângulo de visão que é um pouco melhor, tem um áudio que é um pouco melhor. Então, juntando todas essas características, eu particularmente iria sim na televisão The Frame de 2022. E o único detalhe onde a The Frame perdeu aqui nesse vídeo para a BU8000 foi naquela questão que a gente comentou anteriormente, que em cenas mais escuras a televisão The Frame deixava a imagem exageradamente acinzentada, vamos colocar dessa forma. De qualquer forma, como a gente mostrou, também é possível amenizar essa questão, por isso então eu ainda continuo com a preferência na The Frame da Samsung. Isso não significa necessariamente que a televisão BU8000 seja uma televisão ruim para os jogadores de videogame. É uma televisão que, para a categoria de televisões de entrada, ela entrega ali uma qualidade legal. Ela não surpreende, mas ao mesmo tempo ela também não decepciona. Então eu diria que para você que quer muito economizar dinheiro, a BU8000 pode ser sim ainda uma televisão interessante. De qualquer forma, a gente mostrou aqui as imagens para vocês, as características, e dessa forma eu acredito que vocês consigam aí fazer um julgamento melhor sobre se vale ou não a pena investir um pouco de dinheiro a mais na The Frame ou se vale a pena economizar e pegar a BU8000 mesmo. E se por acaso vocês quiserem mais detalhes sobre qualquer uma dessas televisões, recomendo que peguem o nome dela, como por exemplo ali a The Frame de 2022, jogue na barra de busca do YouTube e coloque o nome do nosso canal do lado. Então, por exemplo, ficaria The Frame de 2022, VRL Tecnologia, e assim vocês veriam todos os outros vídeos que a gente fez dessas duas televisões. Afinal de contas, esse vídeo aqui é focado em jogos de videogame, mas tem outros detalhes relevantes que a gente não está mencionando aqui nesse vídeo em particular. E também não se esqueçam aqui de se inscrever no nosso canal para não perder mais vídeos como esse. Mais uma vez, o apoio de vocês é muito importante. E se por acaso ficou alguma dúvida, vocês quiserem complementar esse vídeo com alguma outra informação, fiquem à vontade aqui embaixo no campo de comentários. Então, de forma geral é isso. Valeu, falou e até a próxima!